Hoje te convido a acompanhar uma conversa muito especial que tivemos com o presidente do Cresce Paraná, Luiz Castiglinário, para uma entrevista cheia de temas importantes para o mercado imobiliário. Discutimos sobre questões de exclusividade na venda de imóveis, várias placas em um único imóvel, o papel da fiscalização e muitos outros assuntos relevantes que impactam o dia a dia dos corretores e do setor como um todo. Prepare-se para se inspirar e aprender com essa troca de ideias. Então, seja muito bem-vindo, né? Para a gente é uma honra enorme poder receber você, uma pessoa que não vejo outra que tem um conhecimento maior sobre esse assunto para poder explicar para quem está acompanhando a gente, tá? Então, muito obrigada mesmo. Nós aqui agradecemos, Tainá, em nome do Cresce, em nome dos nossos conselheiros, nossas diretorias, e os nossos representantes locais, as nossas lideranças aqui. Já vamos começar com uma pergunta assim bem polêmica mesmo, que é o que tem sido feito pelo Cresce, porque a gente tem visto muita picaretagem mesmo no mercado, falando a grosso modo. O que tem sido feito pelo Cresce para poder combater isso? Olha, você foi num ponto chave, que o Cresce é um órgão público de fiscalização federal. Ele foi criado por lei e com o incentivo dos próprios corretores para se autofiscalizar e defender a sociedade. Então é isso que a gente faz. Quando tem alguém do exercício ilegal, nós encaminhamos para a autoridade policial. E para isso a gente tem uma ouvidoria 24 horas, na qual a pessoa que souber de um exercício ilegal, ela pode entrar ali, fazer a denúncia, e nós temos um prazo para apurar essa denúncia através da fiscalização. Mas se a pessoa não quer se identificar, ela pode optar pela tecla sigilo e fica em sigilo. Para você ter uma ideia, de 2016 até o presente momento que nós passamos a encaminhar para a autoridade policial o ilegal, tem mais de 5.000 pessoas já. É a população de uma cidade. Só que nós não podemos divulgar esses números por causa da lei de proteção de dados. Mas a nossa fiscalização tem feito muito. E nós fomos recentemente numa pequena cidade do interior que tínhamos ali 40 profissionais registrados e só numa passada que a fiscalização foi, nós mandamos 12 para a delegacia por exercício ilegal e também mais uns 15 saíram. E daí ficou conosco a seguinte pergunta: não é o que o Cresce faz, o que o corretor que está inscrito está fazendo? Ele está fazendo parcerias com quem não deve. O corretor deve fazer parceria com quem é inscrito, porque uma hora vai dar prejuízo, e a partir do momento que deu prejuízo, aí ele corre atrás do conselho. Poxa, mas o que o conselho faz? Quem alimenta esse tipo de profissional muitas vezes é o próprio corretor e a própria empresa. Entendeu? Então nós fazemos a nossa parte, quando tem, documentamos e mandamos para a autoridade policial. Perfeito. E tanto para o consumidor também, né? Com certeza. Porque ele pode ter consequências graves referentes a isso, na aquisição do imóvel dele, né? Gravíssimas. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma economia ali de muitos anos, com família e tal, com aquele sacrifício, juntando seu dinheirinho para comprar uma casa, e aí ela cai na mão de uma pessoa dessas que não vai ter documento e nada, vai cair no golpe. O que a gente orienta que as pessoas façam? Quando vão comprar um imóvel, procurem uma imobiliária, procurem um corretor, mas para saber se a pessoa é credenciada, basta entrar no nosso site, é muito fácil, ali já vai ter, só pegar pelo nome, jogar no site pelo nome da imobiliária do corretor, já vai ver se é credenciado. Então esse é um caminho. E como que o Cresce tem feito como que o Cresce tem atuado para poder valorizar realmente a profissão do corretor de imóveis?
eu gosto muito quando falo em valorização, porque nós não temos essa função. Nós temos a função de fiscalizar, mas a gente faz muito valorização. Nós temos muitos cursos, nós temos um programa chamado Educa Cresce, com 13 cursos online, os mais variados, desde o curso de fotografia, curso de lavagem de dinheiro, curso de perícia, avaliação imobiliária, curso de inferência estatística, nós temos curso de sistema registral, notarial. A gente tem, sim, para o corretor, para ele se atualizar e se aperfeiçoar, nós temos todo o sistema. Não precisa nem pagar um centavo. E tem cursos ali que custam mais de R$ 2.000, eles são gratuitos e certificados. Né? Então, e a pessoa não precisa nem sair de casa para fazer esses cursos. A gente se preocupa muito e nós temos andado pelo Paraná inteiro divulgando as ações do Cresce e temos andado, ouvindo, e quando a gente tem um espaço na mídia, a gente tem procurado trazer alguma notícia boa, né, e fazer com que nós possamos aparecer, porque não adianta você ser um especialista se você está oculto. Com certeza. E aquele ditado, né, Tayana? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Por isso que para a gente é uma grande honra poder ter você aqui e divulgar essas informações. Como você anda muito, e entendo que isso não é nem só pela questão do Cresce, mas por você andar e conversar com as pessoas do mercado, como que essa relação com a Selic, a taxa de juros, tem afetado, na sua visão, o mercado imobiliário? E como que as pessoas elas podem fazer para poder contornar isso e ainda se manterem na profissão de corretor de imóveis num exercício legal dela? Olha só, nós nos preocupamos, né, porque qualquer variação, né, por centavos que seja nessa taxa Selic, ela impacta muito forte no nosso mercado imobiliário. E nós temos uma frente parlamentar do mercado imobiliário composta por senadores e deputados. E tem 343 parlamentares entre senadores e deputados. É a segunda maior frente parlamentar que nós temos no nosso país, é a nossa. Primeira é a do agro. Então, todos os assuntos inerentes à nossa profissão, junto com o Conselho Federal, com a CBIC, com as entidades que tratam da parte da economia, nós estamos atentos. Tanto é que na reforma tributária a gente tem atuado fortemente também, procurando defender que não venham novos impostos em administração, nos nossos percentuais de negociação imobiliária, enfim. Hoje, desculpa, pode falar. Hoje, o pessoal tem uma expertise em criar impostos, ou tira de um lugar e coloca no outro. Agora mesmo, essa semana está uma polêmica aí, novas taxas para quem investe no agro e quem investe na área imobiliária. Vai trazer insegurança, sim, né? Porque a partir do momento que você tem uma aplicação que não tinha uma taxação e ela passa a ter, quem está investindo ali já vai pensar em tirar o seu dinheiro dali e ir para um outro segmento. Então, vai afetar. E a gente tem essa preocupação e nós acompanhamos de perto tudo que acontece, né? Temos um pessoal no Conselho Federal que também é uma diretoria que acompanha essas mudanças, acompanha as mudanças da lei e essas mudanças constantes que estão tendo. Cada dia tem uma situação diferente, né? E gera instabilidade, não tem a menor dúvida. Mas nós estamos atentos, enquanto corretores de imóveis, para poder exercer melhor a nossa profissão. É isso até que o Michel estava falando aqui, né? Que eles estão se reunindo para poder entender uma melhor forma de conseguir isso não trazer um impacto tão negativo para o mercado, né? Para que as pessoas elas permaneçam na profissão e sendo prósperas. Olha, existe uma conversa assim, não que estão esse governo qualquer outro. Quando o governo fala, olha, eu vou taxar os ricos, entende? Isso é uma grande besteira, porque quem é rico, quem tem dinheiro, empreende para dar emprego para quem não tem dinheiro, quem tem menor poder aquisitivo, não é rico ou pobre. Então, quando ele quer bater num setor, fala, poxa, então eu não vou investir aqui, não vou gerar emprego, eu vou para outro lado, eu vou para outro tipo de investimento, eu vou para outro país, eu vou para outro estado. Então não adianta, isso para que exista rico, pobre, médio, é tudo uma cadeia. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, quem que constrói, né?
são os grandes empresários, os grandes construtores. Constroem para esse segmento, mas a partir do momento que eles não têm mais incentivo, eles vão parar de construir. Luiz, a gente tem visto uma crescente em relação... Aqui em Umuarama são centenas de corretores cadastrados no Cresce. Existem algumas mudanças previstas nisso para poder tirar o Cresce nos próximos anos, regulamentar isso? Como que tem funcionado? Você fez uma pergunta importantíssima. Nós estamos para mudar a nossa lei, atualizar a nossa lei, que ela já está, a Lei 6.530 de 78, a última atualização. Mas nós estamos prevendo, ainda para esse ano, um exame de ingresso chamado Proeficiência. Nós já tínhamos esse exame e ele era feito por resolução. Então, como a resolução não é maior que uma lei, o pessoal entrou na justiça e ele deixou de existir. Então, esse exame eram 11 disciplinas que, independente da sua formação, ou fosse superior, ou escola, ou à distância, independente da qualidade do curso, para ingressar, tinha que fazer esse exame, que eram 11 disciplinas. E nesse momento que ele tinha que fazer esse exame, era onde que ele se aproximava do Conselho, ele ia ver sobre a nossa legislação, saber que o Conselho é um órgão de fiscalização, não é um sindicato, entendeu? E ele conseguia entender melhor, e essas pessoas, elas conseguiram profissionalmente evoluir mais, porque eles sabiam o que podia fazer, o que não podia, das suas limitações, e ficavam melhores qualificados. Então esse exame realmente ele é um dos tópicos principais da mudança da nossa lei. Outra coisa também, nós vamos ter a inclusão na nossa lei do curso superior. Hoje nós temos várias faculdades, graduação, pós-graduação, tem mestrado, doutorado, dá para você seguir carreira na área imobiliária. Mas a nossa lei não abriga isso ainda, então a gente aceita por resolução. Está previsto também algumas funções específicas para quem tem curso superior. Então hoje, se você é corretora, tem curso médio e você tem uma empresa ou quer abrir uma empresa, esse sistema é para que incentivar você a continuar estudando, entendeu? Então, como ocorreu com outras profissões, a profissão está evoluindo. Também nós pretendemos colocar na mudança da lei, nesse novo projeto, a fiscalização do exercício legal, porque hoje nós, pela nossa lei, nós podemos fiscalizar quem é inscrito. Quem não é inscrito, a gente tem que fazer o termo e mandar para a polícia, entendeu? Então, com essa mudança, se nós conseguirmos incluir na nossa lei, que a gente pretende fazer, a fiscalização direta do exercício legal, aí nós vamos ter mais poder de fiscalização. Então, também, tudo isso a gente prevê. Além também da questão das redes sociais, que a nossa lei não tem previsão ainda como você fiscaliza, como fiscaliza portais e essas coisas todas das redes sociais. Hoje, nós temos uma equipe, nós temos uns robôs ali que ficam procurando uns anúncios, que vê que tem repetido, para ver se a pessoa é corretor ou não é. Nós usamos as ferramentas que estão disponíveis, mas não há ainda uma regulamentação específica de como você pode fiscalizar essas mídias sociais, que é muita novidade, né? E a lei precisa realmente se adequar aos usos e costumes e se adequar a essa modernidade. Mas nós não estamos parados, nós estamos acompanhando e estamos fiscalizando firmemente essa parte aí. Absolutamente, porque essa era a próxima pergunta que eu ia fazer sobre como que o Cresce enxerga o impacto das plataformas digitais no trabalho do corretor, porque assim, a gente falando como a plataforma digital. Certo. Ela é imprescindível hoje, falando aqui no mercado de Umuarama, que é onde a gente tem propriedade para poder falar. O imobiliário ele é imprescindível para corretor que quer vender, quer mostrar o imóvel dele ali. Só que a gente tem a forma de trabalhar onde, se o corretor ele não tiver o Cresce, ele não anuncia. Entendeu? Ele não é nem corretor se não tiver o Cresce. Oi? Ele não é nem corretor não, se não mas tiver assim, o Cresce. É porque o que já chegou pra gente, por exemplo, mas eu estou vendendo o meu imóvel particular. Entendeu? Eu não preciso ter o Cresce para trabalhar com locação, por exemplo. Entendeu? Então, assim, chegam essas questões
pra gente, onde a gente simplesmente não aceita, Sim. entendeu? Só que até onde que vai esse limite do Cresce para poder fiscalizar? Porque às vezes, de fato, ele ali para ele divulgar o imóvel particular dele, ele não precisa. Só que quem que tá vendo, como que a pessoa vai saber? Então eu acho que também vai da transparência do portal de poder ter isso muito claro, de que absolutamente todo mundo que está ali é credenciado ao órgão regulamentador, Isso. né? O nosso limite é a lei, né? Nós temos que cumprir a lei, porque nós somos um órgão público de fiscalização. A gente tem que cumprir a lei, naturalmente. Mas como que você verifica? Como eu disse, então, se a pessoa chega e fala para você, é meu imóvel particular, tudo bem, então, cadê a escritura do imóvel e onde está no teu nome? Você não é de nada, porque a pessoa pode se dispor do seu bem independente, livremente. Tanto é que nós tínhamos, anteriormente, nós tínhamos uma resolução de obrigatoriedade de exclusividade. Hoje a gente não tem mais, entendeu? Então, porque o Ministério Público entende e a Constituição diz que você pode se dispor livremente dos seus bens, né? Uhum. Mas não fazer isso habitualmente. Então, você pode vender o seu bem. Você não pode vender um bem de um amigo seu, entendeu? Então, não. Agora, se você está dispondo dos seus bens, tudo bem. Agora, para você provar que o bem é seu, tem documento, né? Uhum. Então, no seu caso, você só pode anunciar quem é corretor, entendeu? Então, é mais fácil ainda, só entrar no nosso site, não precisa nem perguntar para ninguém. Para você ter uma ideia, no ano passado, o nosso site teve 1,5 milhão de acessos. E olha que é site de fiscalização, é difícil. 90% foi para verificar, os usuários verificaram se aquela pessoa que se dizia corretor ou empresa era um registrado. Então, significa que nós estamos fazendo uma campanha de divulgação grande e a sociedade está abrindo o olho. Fala, olha, poxa, a pessoa se apresenta como corretor, tudo bem. Entra lá, pega o nome, pega o cartão. E tem muita gente que não é, diz que é. Então, a população já está entendendo e é isso que a gente quer, que a pessoa exija as credenciais de quem por quem está sendo atendido, ou empresa, porque existe muito golpe. E o golpe, quando é dado, nós que trabalhamos no bem, né, nós seguimos a lei e tal. A pessoa que quer dar golpe errado, ela estuda muito para isso, e ela tem muito preparo, e nós temos a boa fé, e o cliente não tem isso. Por isso que às vezes cai facilmente. Agora, o que a gente dá de dica para as pessoas? Não existe milagre, gente. Por exemplo, se eu estou numa cidade e vou comprar um imóvel, eu vou entrar na internet, eu vou ver os preços, vou dar uma olhada. Pô, mas se um apartamento aqui custa 400 mil, um exemplo, ele não pode custar 200. Aí a pessoa faz aquele anúncio enganoso, também a pessoa tem aquele ditado que diz que quando a esmola é muita, até o santo tem que desconfiar, é muito válido isso. Outra coisa, a pessoa vai para o litoral, vai tirar umas férias do litoral. Na época de temporada, não existe oferta, gente. Na época de temporada o preço sobe. Então a pessoa põe um anúncio lá, olha, estou alugando uma casa beira-mar aqui, de R$ 1.500 ou 2.000 a diária, estou fazendo por R$ 600. Isso não existe. Então são sinais assim visíveis, né, que a coisa não está bem, né? Então a gente tem que ter, o consumidor precisa ter esse termômetro de algumas coisas assim que estão muito claras, né? E esse pessoal tem muito preparo, né? Eles fazem coisas incríveis. Por exemplo, no litoral, houve uma época que a pessoa falsificou a conta de água, a conta de luz, entrou na Copel, Sanepar, fez tudo, colocou tudo no nome da pessoa, abriu uma conta, foi numa casa que estava para alugar, fez as fotos, tudo, fez o anúncio, e você passou por proprietário, mandou tudo, dizendo, olha, nós estamos fazendo uma reforma na casa, o aluguel é 2.000, mas nós vamos fazer aqui por 1.000, só que a gente aluga por um período de no mínimo 10 dias. Tá? Foi lá, a pessoa alugou, mas tem que ser adiantado, porque a gente está fazendo uma reforma na casa, vamos mandar a conta, a casa é essa aqui, mandou a foto, mandou a conta de luz, mandou a conta de água, tudo, o golpe perfeito. A pessoa, não, vou depositar. Já tá, e alugou separadamente, botou dinheirinho ali, aí pegou a família e convidou os amigos e foi para lá. Quando chegou lá, não, essa casa
Aí, olha a decepção da pessoa, né? Transformou as férias num pesadelo, entendeu? Com Isso aí, certeza. infelizmente, existe. Então, a gente tem que ter esse termômetro, né? Primeiro, quando a oferta é demais, né, tem que ficar realmente desconfiado, né? E outra, sempre está procurando uma empresa credenciada, uma imobiliária, um corretor. E nós temos vários canais ali que a pessoa pode estar se comunicando e abrir o olho, né? A gente fica sempre tentando abrir o olho das pessoas para que não caia nesse golpe, porque é muito ruim. É muito frustrante você se preparar, Com digamos, para certeza. umas férias e não poder tirar, ou fazer a economia e comprar seu imóvel e não conseguir. Uma pauta que vem sido muito polêmica aqui Né? na nossa cidade, até participantes fizeram o podcast com a gente, é sobre a questão da exclusividade na venda de imóveis. Como que vocês têm visto isso? Existe alguma previsão de mudança nisso ou não? É isso mesmo e acabou. Olha só, a exclusividade até 2015 era uma resolução e o corretor era obrigado a trabalhar e os clientes eles davam exclusividade. A partir do momento que caiu essa resolução, né, porque o CAD entendeu que não, que a gente estava formando cartel, essas coisas tudo, duas coisas que parou de exigir: a exclusividade e a nossa tabela de honorários, que era uma tabela mínima de 5%, e essa tabela ela era quase que nacional, porque é o que se pratica hoje, sem tabela no Brasil inteiro, de 5 a 7%. E a questão da exclusividade, nós não podemos mais exigir exclusividade, a gente exige contrato. Não existe nenhum tipo de intermediação que você possa fazer, prestar um serviço, se você é corretor imobiliário, sem um contrato. Tanto locação, quanto venda, quanto avaliação. Nós temos que ter um contrato, porque a gente vai prestar um serviço. Isso é obrigatório, e se não tiver esse contrato, a fiscalização pegar, vai ser autuada. Isso é um ponto. Hoje, você pode trabalhar com exclusividade ou sem exclusividade. A exclusividade dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que argumentar mais, mas ela traz uma imensa segurança na hora de você fechar um negócio. Porque eu tenho um negócio exclusivo, eu tenho segurança para fazer parcerias com N corretores. Porque eu vou verificar a situação do imóvel, vou verificar a documentação. Se é um imóvel que está alocado, pior ainda, porque se você deixar o imóvel que é alocado sem exclusividade em várias imobiliárias, ninguém vai vender, porque o inquilino vai ficar tão intrigado, irritado com as pessoas que vão, que vai fechar as portas e não vai nem permitir que demonstrem. Então, nós temos uma grande responsabilidade de valorizar a propriedade. Quando você põe um monte de placas na frente do imóvel, está em 5, 6 empresas, o que acontece? Qual a impressão que você tem? Primeiro, desvaloriza a propriedade, sem dúvida nenhuma. E segundo, há um grande risco de todas essas empresas que estão sem exclusividade estar trabalhando e a pessoa vai fechar direto com o dono, entendeu? Hoje é uma coisa mais fácil que tem, você descobrir o dono. E tem dono também de imóvel que gosta de pôr o corretor trabalhar. Então, o trabalho sem exclusividade, ele não traz vantagem alguma. Nós, nas nossas palestras, os nossos delegados, os nossos representantes, a gente sempre orienta que as pessoas trabalhem com exclusividade. E eu vou falar mais para você. Os proprietários gostam de sentir essa proteção no capital deles, eles gostam de dar exclusividade. Agora, tem muita gente que nem pede. Então, por exemplo, onde tem os núcleos imobiliários, as redes, para o pessoal fazer parceria, eles têm que ter exclusividade. E os proprietários, como eu disse, eles dão exclusividade. Basta o corretor argumentar disso que eu estou falando, da segurança. Então, quando o imóvel está habitado, você imagina ter uma família dentro do imóvel e daqui a pouco bate ali na tua porta uma pessoa que você não tem relação nenhuma, não tem documento nenhum, e dizendo: olha, eu vim ver o imóvel, eu sou da imobiliária tal, né? Você tem que ter compromisso para tratar com capital, né? E quando você tem exclusividade, você põe a tua placa ali, não significa que você não faça parceria com todo mundo.
Mas daí, quando alguém quer visitar aquele imóvel, vai te procurar, entende? Olha, vai lá, Tainara, quero ver a tua imobiliária. Eu tenho um cliente para fazer parceria naquele imóvel. Vamos agendar uma visita, vamos lá, acompanha. Tem responsabilidade, tem segurança, entendeu? E tem também aquela tranquilidade de você poder pegar um sinal do negócio e fazer uma parceria. E olha o que já aconteceu e não é nenhuma nem duas vezes. O imóvel está na tua empresa, está na Márcia, está na empresa dele, está em 3 empresas. Os 3, o proprietário deu uma autorização sem exclusividade, está ali. Todos eles podem vender. De repente, vai o cliente e compra, dá sinal de negócio na tua empresa e dá na outra empresa ali, no mesmo dia. De quem que é o imóvel? Aí lascou. Como? Os 2 estão autorizados, entendeu? A fazer a venda. Sabe para quem que vai sobrar esse abacaxi? Para o corretor, porque ele é obrigado a prestar informação clara sobre aquilo que ele está negociando. Mas ele não sabe que ao mesmo tempo, no mesmo dia, a pessoa deu o sinal do negócio na outra imobiliária. E os 2 estavam autorizados. E isso não é nenhuma vez que já aconteceu. Já aconteceu várias vezes. E sempre vai sobrar do lado do corretor. Vai responder processo, a pessoa vai entrar na justiça, daí vai brigar, porque a pessoa quer comprar um imóvel. E daí os proprietários sempre vão tirar o corpo fora. Não, mas é ele que te ofereceu. Eu tinha autorização, você tinha outro. Daí é problema do outro. Não custa nada nós trabalharmos com exclusividade. E se eu fosse um proprietário hoje, fosse procurar uma empresa, um corretor, eu ia querer trabalhar com exclusividade. Porque quando você anuncia o imóvel, ele vai para as mídias e todo mundo te procura. Uhum. Os clientes querem as ofertas, eles querem um imóvel bem avaliado, né? Não importa se está com uma grande imobiliária ou com uma pequena, ele tem que estar bem avaliado e tem que estar bem documentado. E quem anuncia hoje nas redes sociais, nos portais, vai para o mundo, entendeu? Não fica só com a pessoa, então não depende muito do tamanho hoje da empresa ou do corretor, se ele é profissional liberal ou pessoa jurídica. Você tem que ter uma boa oferta, bem divulgada, muito bem avaliada. Né? O Cresce interfere também na questão da avaliação? Olha só, nós não interferimos na questão da avaliação, mas nós recomendamos, porque nós temos responsabilidade. Se eu pegar teu imóvel para vender e subavaliar, avaliar bem menos, e você entregar esse imóvel, e eu vender esse imóvel, e depois você descobrir que o preço não era aquele, você vai entrar na justiça e eu vou ter que pagar a diferença e responder ao processo. Tanto indenizando como no processo administrativo. Se eu superavaliar e a pessoa comprar, que é difícil comprar muito acima do preço, da mesma maneira, entendeu? Quem comprou pode entrar com uma ação, né? Então, nós temos um compromisso de trabalhar com o equilíbrio, né? Então, a gente tem toda essa responsabilidade, né? de também apresentar uma avaliação justa do imóvel, até porque, se você pegar fora de preço, hoje você não vende, entendeu? Uhum. E, às vezes, a avaliação de imóvel é tão importante que eu sempre digo, ontem fui fazer uma palestra sobre isso lá em Cianorte, que é tão importante que quem deveria ir fazer é o dono da imobiliária. Você tem que fazer uma pesquisa, fazer uma vistoria, você tem que fazer uma planilha de tudo que existe ao redor e falar para quem está vendendo ou alugando, olha, aqui nessa região existem 10, 20, 30 imóveis iguais aos seus. Se, digamos, se o seu terreno aqui, o preço dele de mercado é 300 mil, ele não pode valer 450, 500 mil. Ó, tem 10 iguais a esse aqui, ou melhores ao redor. Então, o corretor, ele tem essa responsabilidade de fazer a avaliação correta do imóvel e passar para a pessoa, porque os proprietários sempre querem mais. Todo mundo acha que seu imóvel vale mais, né? Então, isso é comum de quem é proprietário de imóvel. Agora, o que nós temos que fazer? Nós somos profissionais. Se o imóvel está fora do preço e a pessoa não quer vender pelo preço do mercado, não pega. Porque se você pegar na tua imobiliária ou teu escritório um imóvel fora do preço, você não vai vender, vai gastar teu tempo, tuas mídias, vai desgastar o teu corretor, vai ter despesas e não vai vender. Vai passar uns 5, 6 meses, um ano, o proprietário vai tirar da sua empresa, vai colocar em outra
Só que daí pelo preço de mercado. Ele estava te experimentando, tentando te explorar. E ainda vai dizer que a tua imobiliária não presta porque não conseguiu vender, entendeu? Então, não tem vantagem nenhuma de você pegar imóvel fora de preço. Aliás, nós temos essa obrigação também, né, de ter esse equilíbrio, que uma das funções nossas é saber avaliar um imóvel. Com certeza. E para a gente finalizar, o que o corretor hoje, ele, na sua visão, ele precisa fazer para se destacar aí nos próximos 5 anos, visto que a gente está num mercado que está mudando todos os dias, com rede social, inteligência artificial e o que for? Primeiro, nós temos que pôr o pé no chão. Que o pessoal hoje parece que está meio revolucionado, cada dia uma coisa. Porque nós temos, a nossa profissão, né? Eu, quando comecei aí quase uns 40 anos atrás, não tinha nada. Uhum. Não tinha celular, não tinha nada, era na base do orelhão. Até hoje nós homenageamos uma senhora que se inscreveu no conselho em 78, a gente fez uma homenagem para ela. Não tinha nada. Então, hoje tem muitas ferramentas, né? E o pessoal parece que está assim, agoniado, fica se apavorando. Não, a gente tem que ter calma, temos que estudar. E isso aqui não é uma ligar e desligar uma chave, porque nós temos toda uma geração, né, que está nessa transposição. E nós trabalhamos com imóvel, não trabalhamos com ações bancárias que mudam o preço toda hora, entendeu? Então nós temos que ter a estabilidade que tem um imóvel. Agora, o que a gente precisa fazer, de fato? Nós temos que nos atualizar. Isso aí não tem volta, gente, né? Então a gente tem que aprender a mexer aí com as ferramentas sociais, com o smartphone. Nós temos que aprender a navegar aí nas redes que existem. Nós temos que aprender a usar a inteligência artificial. E isso é o nosso dia a dia. Nós mesmos temos um curso de avaliação de fotografia totalmente gratuito. E nesse curso nós ensinamos a pessoa a fazer um vídeo, ensinamos ela como preparar um ambiente para fazer uma fotografia, que você não pode chegar a todo bagunçado. Vocês mulheres sabem isso muito bem, né? Tem que preparar, né? Porque a imagem, ele precisa preparar esse ambiente, nós ensinamos tudo isso. E nesse curso que a gente dá também, nós ensinamos como a pessoa vai usar o smartphone, que ele tem função que nem os especialistas sabem que tem. É muita função. E daí não é só tirar uma foto, ligar, usar o WhatsApp. Tem muitas funções. Nós temos que nos atualizar. Isso é imprescindível. Usar a inteligência artificial, mas temos que ter a consciência que nós ainda decidimos. O olho no olho, entendeu? E o cliente gosta disso. Por mais que você use as ferramentas para facilitar a tua vida, chega um momento que a pessoa vai querer ver o imóvel, vai querer olhar para você, sentir confiança, vai querer pegar na tua mão, entendeu? E isso aqui é um negócio imobiliário. Como eu disse, às vezes é um negócio da vida da pessoa. Toda essa tecnologia, ela só vem beneficiar o nosso trabalho. Mas tem que usar ela com parcimônia, né? E tem que usar ela com a nossa inteligência também. E hoje está muito robotizado. O pessoal está agendando visita com inteligência artificial, fica ligando cada pouco para o cliente, cada 15 minutos fica avisando que é horário, isso aí ninguém gosta. Então, os clientes que compram imóvel, às vezes é o único negócio que a pessoa vai fazer na vida dela. E a pessoa se apavora. Então, como eu disse, nós temos que manter essa calma, que é o mercado imobiliário, né? Sem deixar de atender os clientes, né? Porque quem trabalha em imobiliário hoje sofre muita pressão, é gerência, tem que ter os leads e tal, aquele sufoco que, no meu entender, não precisaria. E às vezes a pessoa está querendo comprar e você acaba apavorando o cliente, né, que acaba até assustando. Puxa, para aí, vou pensar um pouco melhor. Entendeu? Então tem que ter, primeiramente, tranquilidade. E não esquecendo nunca que, por enquanto, a consciência é nossa, né? A inteligência artificial, ela está aí, ela responde muito, monta isso, aquilo, mas o que tem ali foi feito por seres humanos, né? É a captação, né, de tudo num lugar, né, para facilitar quem? Nós mesmos. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. É imprescindível. A inteligência artificial só funciona se tiver uma pessoa inteligente atrás. Exatamente. Né? Se ela faz a parte dela, se a gente fizer a nossa.
Mas muito obrigada, né? Tudo que você falou foi de grande valia, realmente, porque são coisas que a gente tem visto acontecer no mercado e que uma pessoa com a autoridade que você tem, eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Então, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. Nós é que agradecemos, estamos à disposição. Faça rodar notícia boa. E eu sempre, quando vou fazer uma palestra, conversar, eu digo o seguinte: cuidado, pessoal, a notícia ruim se espalha ao vento, né? E a boa é tão difícil de andar, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa paciência de ouvir, né? Mas nós temos 90% de coisas boas acontecendo e 10% de coisas ruins que estão dominando as mídias. Então a gente tem que parar, pensar. Nós temos que ser seletivo naquilo que a gente vê e recebe e ser inteligentes para ver se a gente compartilha ou não. Porque você recebe um monte de coisa ruim, você não pode pegar do jeito que você recebe e se compartilhar. Então isso é loucura, né? Então quem recebe coisa ruim, principalmente na nossa área, poxa, isso aqui não presta, tá? Agora, se recebe uma notícia boa, tem um lançamento, baixou taxa de juros, ou vai sair um empreendimento novo aqui, entendeu? Alguma coisa nova, poxa, isso eu posso realmente compartilhar, que engrandece. Agora, notícia ruim não, né? E eu sempre bato nessa tecla que nós temos o compromisso, né, de fazer a notícia boa andar. Então, em falar em notícia boa, para encerrar, o nosso Estado está com muitas notícias boas, apesar de todos os entraves que tem, né? Nosso litoral vai dar um pulo muito grande agora com a ponte. Essa ponte aí o governo está conseguindo realizar depois de 35 anos. Está até na nossa Constituição do Estado do Paraná. A construção dessa ponte passaram-se muitos governos e não foi possível fazer. Agora está saindo a ponte, estrada, ligação, e agora também parece-me que de vez, né, as próximas gerações vão conseguir pegar estradas boas, porque todas vão ser duplicadas pelos novos contratos que estão saindo. Nós viajamos, as estradas estão horríveis, a gente viaja muito pelo estado do Paraná, de noite já não dá mais para andar, entendeu? Então, nós estamos sentindo aí como está difícil isso. Então, eu fiz um comparativo numa entrevista que eu dei outro dia, e as autoridades ambientais ficaram muito pé da vida comigo, que eu disse o seguinte: enquanto no Paraná luta-se para fazer uma licença, digamos, para fazer um empreendimento na praia, um prédio, enquanto eles conseguem as licenças, de Santa Catarina já construíram o prédio. E basta você ver como está o nosso litoral e como está o vizinho estado, né? Esse boom que deu ali, tudo. O pessoal abriu, desburocratizou, baixou os impostos, entendeu? E o estado desenvolveu muito. E no Paraná, infelizmente, nós temos esses entraves, né, de pessoas que não querem ver o desenvolvimento. Mas esse governo que está aí, né, eu acredito que ele é muito empreendedor, o governo Ratinho é um empreendedor, tanto é que ele está muito cotado aí agora para, de repente, até, quem sabe, ser um candidato à presidência da República. Uhum. Pelas ações que eles têm feito, mas o governo também esbarra no próprio governo, entendeu? E essa ponte ali de Guaratuba, mesmo agora sendo tocada com tudo cumprido mais do que 10 vezes, as exigências, ainda tem várias ações tentando parar. Só não para porque o Supremo foi criada uma nova lei que um juiz só não pode interromper uma obra de interesse público, porque antes dava liminar, parava, então hoje tem que ser um colegiado. Dificultou um pouco mais. Mas é uma luta para que você consiga desenvolver o Estado, né? E tem muita gente que decide e não vive o mercado. Por exemplo, o nosso litoral tem muita gente que decide e nunca nem desceu no litoral. Então, e a gente espera que nós temos praias bonitas, o nosso litoral é muito bom, mas a partir do momento que sair esses entraves, vai modificar e vai desenvolver. Até porque o nosso trânsito é melhor até o litoral do que Com você ir para outros certeza. estados. Com certeza. Mas a gente não tem que desanimar, né? E nós temos aí o público querendo empreender muito, né?
E nada melhor do que você empreender no seu próprio estado. Gera riqueza, gera emprego aqui e gera melhoria de vida para todo o estado. Com Uma certeza. grande obra que sai no estado, quando o governo recebe os dividendos, ele vai também poder atender outras obras no estado inteiro. E é assim que você governa um estado. E nós também, como conselho, que a gente atende todos os municípios, também nós temos esse olhar. Nós vamos às cidades, falamos com prefeitos, falamos com vereadores, a gente propõe regularização de imóveis, enfim, nós fazemos um trabalho, umas campanhas sociais também enormes, desde doação de sangue, combate à dengue, campanhas de saúde. A gente está, assim, com uma participação ativa na sociedade. E com isso nós vamos valorizando, né, que é aquela pergunta que você fez no início, valorizando a profissão com ações que a gente faz com o nosso voluntariado. Nós temos, assim, mais de 100 delegados municipais espalhados pelo estado. Temos aí também mais de 100 mulheres que são a diretoria da mulher, e a mulher já compreende 40% do nosso potencial de trabalho no estado, que é uma grande honra para nós, né? E nós temos 10 delegacias com sedes próprias, mais Curitiba, e alguns escritórios regionais, como nós temos em Francisco Beltrão, Toledo, Apucarana. Então, nós estamos, assim, praticamente presentes. Dos 399 municípios, em 392 nós temos corretores. Roda bastante, hein? Roda bastante. Que bom, que bom. Para finalizar, uma mensagem que você deixaria para os corretores de imóveis? Trabalhem, trabalhem, trabalhem. Nós somos uma profissão de gente ter coragem. Nós não temos férias, não temos feriado, nós trabalhamos no tempo do cliente. Mas eu quero dizer que é uma honra muito grande uma pessoa ser um corretor de imóveis, porque foi feita uma pesquisa recentemente, saiu na revista Forbes, em 180 países. A nossa profissão é a segunda profissão mais querida. E olha que nós somos nível médio ainda, né? Você imagine como é que nós vamos estar daqui uns dias. E na nossa profissão, Tainara, nós temos pessoas de todas as formações que você imaginar, todas. E assim, para fechar, eu digo que nós temos alguns padres, eu já conheci, que deixaram o seu ministério para se tornar corretores de imóveis. Tão fascinante é essa profissão. Agora, na formatura dessa semana que a gente fez online, lá numa cidade aqui no interior do Paraná, daí um senhor que é barbeiro se tornou corretor. Daí eu até fiz uma brincadeira, digo, mas olha, eu aposto que na sua barbearia rodava muita conversa de negócio imobiliário, de área rural, de fazenda. Ele falou, é isso mesmo. E por isso que eu resolvi me tornar corretor. Digo, olha só, entendeu? Então, essa é a nossa profissão. Ela tem essa magia. Mas você tem que entender, você precisa fazer parceria, né? Que a nossa profissão não tem que ser tão robotizada assim. Nós somos ainda de conversar muito, de ouvir, né? E, mais uma vez, dizer que sem demérito a nenhuma profissão, a nossa profissão é uma das melhores, a que mais chama atenção, a que mais encanta, e é a única profissão que permite, de repente, você ficar rico num dia. Né? Se fizer um grande negócio, você pode ganhar 1 milhão. Né? Exatamente, exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigada. Nós é que agradecemos, estamos à disposição. Obrigada.